Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno e nós vamos partir para uma segunda aula sobre integrais. O objetivo de hoje é entender o cálculo de áreas com integral e calcular a integral definida. Vamos lá? Começamos por essa integral já conhecida da aula anterior. Integral de x ao cubo mais x quadrado mais 1. Esta é uma integral indefinida. Mas o que é uma integral indefinida? A gente viu que a integral indefinida é a procura por uma função ou uma família de funções que, quando eu derivo, me dá exatamente o que eu tenho aqui dentro da integral. E a integral definida, você define um intervalo de integração. Então, repara que a diferença de uma para outra são os números que eu coloco aqui próximo à chave de integração, ao operador de integração. Nesse nosso caso, menos 1 e 0. Mas qual é o significado da integral definida? Bom, geometricamente, quando eu tenho uma função x ao cubo mais x quadrado mais 1, eu tenho esse gráfico que está à nossa aqui direita. Tá? Calcular a integral que vai de menos 1 a 0 dessa função significa eu calcular a área que fica entre o gráfico e o eixo x. Pelo nosso querido GeoGebra, a área aqui equivale a 1,08, né? Como chegar nesse número? Procedimentalmente. A gente viu na aula anterior que a integral de x ao cubo mais x quadrado mais 1 vale x a quarta sobre 4, x mais x ao cubo sobre 3, mais x mais uma constante. Quando eu coloco o intervalo de integração de menos 1 a 0, o que vai ser diferente? Eu vou pegar este resultado e vou colocar o intervalo de menos 1 a 0. Então, vamos dar um pause aqui antes de continuarmos. Essa função x a quarta sobre 4 mais x ao cubo sobre 3 mais x mais constante, eu vou chamar de f de x. É uma função primitiva da função x ao cubo mais x quadrado mais 1. Eu vou agora aplicar o intervalo de menos 1 a 0 nesta função f. Então, eu coloco o zero no lugar do x, faço os cálculos. Eu só evidenciei aqui o zero para ficar mais didático, mas você poderia perceber direto que a função, quando x é zero, ia dar c, somente a constante. Agora, usando o menos 1 na função f maiúscula, nós temos aqui que substitui-se o x por menos 1, calculando dá menos 13 sobre 12 mais c, que é aproximadamente menos 1,08 mais a constante. Então, para resolver a integral definida, eu peguei a resposta da integral indefinida, substituí os valores no lugar do x, então são dois momentos, são dois valores, e agora estas respostas eu vou colocar aqui para continuar a nossa função. Então, agora eu vou dar um play e continuar a nossa resolução aqui à esquerda. Eu peguei o resultado da função resposta quando x for zero e vou subtrair da função resposta quando x for menos 1. Este menos em preto é fixo. Sempre quando eu estou calculando uma integral definida, eu preciso fazer essa subtração. Função resposta com o valor de cima da integral menos a função resposta com o valor de baixo da integral. Então, essa diferença vai dar a constante menos a constante dá zero, menos 1,08, temos 1,08, que é a estimativa que o GeoGebra deu para aquela área apresentada anteriormente. Vamos para um outro exemplo. Preciso calcular a integral de 0 até 2 da função x² mais 2. Essa integral me dá esse gráfico, é uma parábola, boca para cima. Repara que ela está bem acima do eixo x. E o intervalo de 0 a 2, que está pintado em azul, vai me dar uma área de aproximadamente 6,67.
Na verdade é uma dízima isso, 6,66666. Como chegar nesse valor? Então, eu resolvo a integral definida x² mais 2, eu vou ter x ao cubo mais, sobre 3 mais 2x. Coloco o intervalo de integração, que é de 0 até 2, substituo o 2 no lugar do x e substituo o 0 no lugar do x. Repara aqui que eu não coloquei mais a constante, porque quando eu estou resolvendo a integral definida, as constantes sempre vão subtrair uma pela outra. Então, ela vai sumir. Então, eu não sou obrigado a colocar o mais c ou o mais k, né? Ou qualquer constante aqui para continuar a minha resposta. Tá? Você pode partir direto para os valores. Bom, calculando, temos uma resposta de 20 terços, que é aproximadamente 6,67. Como eu organizo no caderno essa resposta? Qual seria a maneira mais correta de você escrever aí na sua folha de respostas, nos seus estudos, tá bom? Vamos partir aqui então para a minha lousinha digital. Vamos ao primeiro exemplo então. Integral de x² mais 2 no intervalo que vai de menos 1 a 1. Então, a gente faz assim, ó. Calcula o resultado da integral indefinida, lembra? Aumenta 1 na potência, repete esse número embaixo. E quem que eu derivei para dar 2? 2x, que a derivada de 2x é 2. Em vez de colocar mais a constante aqui, eu vou colocar o intervalo de integração que vai de menos 1 a 1. Agora, eu vou pôr um igual aqui, ó. E vou substituir primeiro o x por 1. Depois, entre parênteses, substituo o x por menos 1. Sobre 3, que dá 14 terços. Ficou feio, mas é 14. Outro exemplo. Integral de x² menos x menos 6 de menos 2 a 3. Então, vamos lá. Primeiro, a integral indefinida vai dar x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 menos 6x, calculado de menos 2 a 3. Isso vai dar 3 ao cubo sobre 3 menos 3 ao quadrado sobre 2 menos 6 vezes 3 menos 2 ao cubo sobre 3 menos 2 ao quadrado sobre 2 menos 6 vezes menos 2. Isso vai dar igual o que dá aqui menos 125 sobre 6, que é aproximadamente menos 20,83. Uau! Tivemos uma resposta negativa. Vamos conferir o que é esse negativo? O que significa esse negativo? Vamos lá. Então, só relembrando, uma integral definida tem como resultado a área entre o gráfico da função e o eixo x. Bom, a gente viu que a resposta deu negativa.
Deu negativa, por quê? Porque para esta integral, a função x² menos x menos 6, ela me dá uma parábola que parte da parábola fica abaixo do eixo x. Então, esta resposta negativa que nós obtivemos significa que a área calculada está abaixo do eixo x. Somente isso. Tá? Então, a gente tem que ficar bem atento. Se a resposta for positiva, a área está compreendida acima do eixo x, a área do gráfico, ou a maior parte dela, porque pode ser que a gente encontre um gráfico que tenha um intervalo, por exemplo, de 2 a 4. Repara que se eu pegasse esse intervalo de 2 a 4, eu ia ter uma parte do gráfico para baixo, uma parte do gráfico para cima. Então, a própria integral já ia fazer a subtração dessas duas áreas. Mas eu comento melhor e mais bonitinho sobre isso na próxima aula, tá bom? Vamos treinar um pouquinho de cálculo de áreas aí, utilizando as integrais. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!